Isso, dando sequência agora, vamos falar um pouquinho de marketing de conteúdo. Convido ao palco Araceli Silveira, vice-presidente de marketing da Informa Exhibition no Brasil. Boa tarde a todos. Parabenizo aí os heróis da resistência que estão aqui a tarde toda realmente ouvindo e participando, porque é bastante conteúdo, é muita coisa interessante e, né, chega essa hora da tarde, a cabeça já está ficando cansada. Como a Roberta falou, eu me chamo Araceli, eu sou vice-presidente de marketing da Informa. Só para dar uma referência para quem não saiba, a Informa é hoje o maior organizador de feiras e negócios do mundo. É o maior organizador no mundo e também aqui no Brasil. Se tornou a maior ano passado com a aquisição da UBM, também uma aquisição global. E aqui no Brasil nós temos um foco muito grande em B2B. Nossas feiras são fundamentalmente feiras B2B, né? O que me chamaram para falar um pouco para vocês hoje é sobre content marketing. O bom da gente ser quase um dos últimos a falar é que todo mundo já falou tudo que eu ia falar. Então, eu estou agora numa situação aqui para reinventar um pouco a minha apresentação, porque muito se falou em transformação, muito se falou nas mudanças, nas tendências do mercado, em como o consumidor hoje está mais exigente, em como as tecnologias estão impactando na maneira como a gente vive, na maneira como a gente faz negócio. E o content marketing, na verdade, é parte dessa transformação que vem acontecendo não só no mercado de eventos, mas no marketing de maneira geral. Então, eu coloquei aqui o conceito, né, caso alguém não tenha familiaridade com o conceito, mas então, content marketing é o processo de marketing em negócios que consiste na criação e distribuição de conteúdo valioso, relevante, e essa relevante, né, é importante, consistente e convincente para atrair, converter e engajar um público-alvo claramente definido com o objetivo de gerar ações dos clientes. Essa é a definição do dicionário, digamos assim, né? Eu tenho uma definição um pouco menos acadêmica e um pouco mais prática, que é como eu sempre explico para quem não é do mercado, né? Antigamente, nós, como consumidores, éramos bombardeados o tempo inteiro com conteúdos, com propaganda, com material impresso, enfim, onde as empresas falavam delas mesmas, né? Então, a gente tinha muito pouca opção de escolha, a gente tinha no marketing, o marketing tradicional ele era muito focado nessa mensagem que a marca precisava passar para o mercado, e isso acontecia num tempo em que o próprio cliente, o próprio consumidor, também não tinha tantas opções de escolha, não tinha tantas maneiras de avaliar o nosso produto e a nossa marca antes de comprar, né? Houve uma mudança muito grande na jornada do consumidor, na medida em que o consumidor, o cliente, passou a ter mais poder. E aí, quando isso aconteceu, percebeu-se que o que interessava, o que faria nós tocarmos... Ela está me perseguindo, essa mosca. O que faria nós tocarmos o coração dos nossos clientes não era mais o que nós tínhamos para falar para eles. Era o que eles queriam ouvir. Pouco importa para o cliente, para o consumidor, eu fazer propaganda da minha marca ou dos meus produtos. Ele só vai ser preso, você só vai captar a atenção dele se você falar aquilo que ele quer ouvir. Se você for capaz de falar sobre as dores que ele tem, sobre os problemas que ele tem, sobre as coisas que ele tem que resolver na vida dele. Aí sim, aí você passa a agregar valor para ele, aí sim, ele não vai jogar fora o teu folder, ele não vai olhar o teu site sem entrar, ele vai engajar com a tua marca. Então, o marketing de conteúdo, na verdade, é um pouco a expressão disso tudo, né? Eu coloquei aqui rapidamente para dar alguns exemplos práticos, o exemplo da Nestlé.
a Nestlé hoje tem um site onde muito mais do que falar dos produtos Nestlé, eles falam de estilo de vida, eles dão dicas, eles dão receitas, né? Na verdade, eu costumo dizer que a Nestlé, antes de existir marketing de conteúdo, antes disso ser moda, ele já fazia o marketing de conteúdo, né? Quem que não lembra das receitas nos versos dos rótulos nas latinhas do leite condensado? É um pouco isso. A Nestlé tem um trabalho muito interessante, nós temos várias outras marcas, e certamente cada um de nós sabe citar uma que tem trabalhado essa questão do conteúdo. A Porto Seguro está fazendo isso de uma maneira muito consistente e muito bacana, dando dicas e falando sobre assuntos que têm a ver com as áreas em que eles têm seguros. Então, se você entrar no site da Porto Seguro, pouco você vai ver sobre os seguros, propriamente. Porque eles entenderam, né, como alguns dos colegas que falaram aqui antes de mim, que não basta só fornecer seguro. Se você fornecer só seguro, você fica ultrapassado e ninguém mais ouve a tua mensagem. A Morana tem um trabalho nesse sentido, focado em dicas de estilo. Nós temos várias marcas hoje que tem esse foco no marketing de conteúdo já bastante forte. O que acontece é que todas as marcas que eu citei, e provavelmente todas as marcas que vocês, né, que veio à cabeça de vocês quando eu falei disso, são marcas B2B, B2C. São marcas que se comunicam diretamente com o consumidor final. E é mais fácil se comunicar com o consumidor final, porque as dores que eles têm, os problemas que eles têm que resolver, as questões que você tem que abordar para tocar no coração deles, são questões do dia a dia de cada um, né? Só que no B2B, existem muito poucos exemplos bem-sucedidos de marketing de conteúdo. Porque o B2B é uma coisa bacana e é uma coisa meio híbrida, né? Porque você está falando com um cliente que, na verdade, é uma empresa, mas que é personificada numa pessoa, num consumidor. Então, trabalhar o marketing B2B sempre foi um desafio muito grande. E quando começou-se a falar de marketing de conteúdo, tudo o que se via a respeito, todos os cases, todos os estudos, eles eram focados para o consumidor e não para o business, né? E o Grupo Informa, na verdade, até uma facilidade que a gente tem por ser uma empresa global, a gente tem a felicidade de poder estar sempre muito atento e muito a par do que está acontecendo de tendências no mundo, não só no que diz respeito a eventos, que é o nosso negócio, mas a marketing, a vendas, a todas as outras coisas que são, né, aí tem relação com o nosso negócio. E há mais ou menos 4 anos atrás, o Grupo Informa começou a nos fazer uma provocação, e o Brasil foi um dos mercados teste, vamos dizer assim, foi um dos primeiros mercados a receber essa provocação, que era, como é que a gente pega uma tendência de marketing forte, que estava vindo, naquele momento estava se começando, mas estava se percebendo que era por aí que a coisa ia andar, como é que você pega essa estratégia e aplica para B2B, que é o nosso negócio? Porque era muito claro que, sem isso, a gente, em pouco tempo, deixaria de agregar valor, deixaria de ter uma comunicação direta e realmente fazer diferença no dia a dia dos setores que a gente atua. E aí, com essa provocação em mente, nós começamos a criar a estratégia de marketing de conteúdo da Informa no Brasil, né? Cujo desafio era esse, né? Como é que a gente cria uma estratégia de conteúdo que possa conectar milhares de pessoas, porque nós temos eventos, na época, em 20 setores, 20 eventos diferentes. Hoje nós temos 30 setores no que a gente atua, né, com a aquisição da UBM, o que significa milhares de pessoas em vários mercados. Como é que a gente conecta estas pessoas entre si e a gente e aos seus mercados 365 dias por ano? Porque quem faz feira sabe que quem olha de fora pensa que a gente só trabalha 4 dias por ano, né? Porque assim, você realiza a feira e está aí o negócio. A gente sabe que trabalhar uma feira de sucesso, assim como qualquer outro negócio, é trabalho para o ano todo. Você tem diferentes interações com diferentes objetivos ao longo do ano todo. Então, como é que a gente faz essa conexão
com os nossos setores, com os nossos clientes e com as nossas feiras envolvidas nisso tudo. Então, esse foi o nosso desafio. E a conclusão é que a gente, para fazer isso, além do que nós já tínhamos em eventos, nós, né, já éramos líderes dos nossos mercados nessa época, nós teríamos que fazer conteúdo relevante. De novo, a palavra relevante é muito importante quando se fala de marketing de conteúdo, tem que fazer diferença para as pessoas, porque senão não faz sentido, e exclusivo, para que isso pudesse proporcionar o desenvolvimento de mercados. Né? Todo mundo que é aqui do setor de eventos e quem é do setor de feiras, porque tem foco em alguns setores, né, mais especificamente, sabe que se os nossos mercados não crescerem, os nossos eventos não crescem. Se os nossos mercados não se desenvolverem, os setores que a gente atua não se desenvolverem, a gente não consegue se desenvolver como empresa. Então, essa foi a resposta que nós, né, tivemos naquele momento, e que nos levou a pensar em canais de conteúdo para alguns dos nossos produtos. Né? O que vocês veem aqui, FISPAL, FEIMEC, Tecnocarne, FutureCon, AgriShow, são alguns dos eventos que tiveram a introdução desses canais de conteúdo. Até aqui tudo bem, porque você sabe, bom, tem uma tendência relacionada a marketing de conteúdo. Eu tenho que desenvolver uma coisa B2B, focada nos mercados que eu já atuo, com relevância, é o diagnóstico, vamos dizer assim. Né? O nosso grande desafio, na verdade, era colocar isso em prática. Como é que você, sendo uma empresa de eventos, consegue fazer essa mágica de começar a se conectar com as pessoas 365 dias no ano através de conteúdo? E, agora falando, parece fácil. Não, é muito óbvio o que vocês fizeram. Né? Vocês contrataram gente e as pessoas... Na época, não era tão óbvio assim. Né? A estratégia de content marketing da Informa no Brasil, ela foi pioneira no nosso segmento de feiras aqui no Brasil e foi uma das primeiras bem estruturadas no mundo. Né? E para fazer isso, nós tivemos que criar uma equipe, contratar pessoas especializadas, investir nisso, né, porque você não cria simplesmente do nada uma equipe que saiba fazer isso, criar e usar todo o ferramental que está relacionado a isso, porque o marketing de conteúdo, na verdade, ele só é viável também aí com um apoio, um suporte da parte técnica, das ferramentas que te possibilitam levar esse conteúdo para o teu cliente, e ter a paciência de amadurecer isso. Não é uma coisa que você faz, né, planeja num ano, no ano seguinte está rolando. Então, nos últimos 3 anos, nós nos dedicamos, como uma das principais estratégias de crescimento da empresa, a formar essa equipe, junto com, né, contratamos alguns especialistas, formamos essa equipe, e como fazer isso num custo que não fosse proibitivo. Porque não é porque a gente é uma empresa grande que a gente tem dinheiro sobrando. Né? Então, esse foi o nosso desafio nos últimos 3 anos. A gente conseguiu fazer isso, né? Um pouco desse case também que eu queria compartilhar com vocês hoje. Hoje, nós chegamos no ponto em que a gente queria começar, que hoje a gente sabe que a gente contribui com conteúdo relevante para tomadores de decisão e influenciadores de compra. Voltando a lembrar, nós estamos falando aqui de B2B. Né? O que interessa para os nossos expositores são os tomadores de decisão e os influenciadores de compra. Em indústrias altamente representativas da economia brasileira. Muito recentemente, eu me dei conta de que, dos 7 principais setores da economia brasileira, a Informa tem os maiores eventos em 6 deles. Então, quando eu estou falando que a gente realmente consegue ter uma penetração que vai além das nossas fronteiras, vamos dizer assim, como feira, isso realmente se reflete na realidade. Nós hoje conseguimos criar uma comunidade, não vou me alongar aqui nos detalhes de números nem nada disso, mas hoje nós temos canais de conteúdo que têm ao redor de si todos os pontos, todos os elos aí da cadeia desses setores que a gente atua, onde a gente consegue trazer conteúdo relacionado à tecnologia, à gestão, que são algumas, talvez, as 2 coisas mais óbvias, né, para o mercado B2B, mas também sobre tendências e sobre inovação. Né? A gente não pode se restringir a falar de coisas só dos mercados. A gente tem
como obrigação pela nossa posição e na proposta de valor que nós nos fizemos há 3 anos atrás, de trazer tendência, de trazer inovação, de formar o mercado. Não só ir na carona desse mercado. E hoje nós temos uma estrutura com especialistas de mercado que contribuem aí de várias maneiras. Na verdade, tem várias maneiras de você fazer essa comunicação, das mais simples e mais conhecidas, artigos, colunas, com especialistas que conseguem trazer um conteúdo bem técnico para aquelas feiras que são mais técnicas, mas também em formatos inovadores, com vídeo, com webinar, com transmissão ao vivo a partir dos nossos eventos e de outros acontecimentos nesses setores em que a gente atua, baseado nesses 3 pilares. Então, como o meu tempo, inclusive, já esgotou, não dá para eu falar isso em detalhes, mas o que eu posso deixar para vocês é assim: esses 3 pilares, para quem estiver aqui pensando como é que na sua empresa pode ter uma estratégia de marketing de conteúdo, primeiro, não é nada impossível de ser feito, não é uma coisa que necessariamente é cara, porque você tem como fazer isso com parceiros e você tem assuntos e conteúdos em comum com outras pessoas que também querem se comunicar com esse mercado. E que você precisa ter essas 3 coisas, sem dúvida nenhuma, que foram as 3 coisas que a gente, nos últimos 3 anos, trabalhou, que é uma equipe especializada em marketing e em conteúdo digital. Eu me lembro muito bem, 3, 4 anos, quando a gente começou a falar disso para as equipes de marketing, para as equipes dos núcleos, dos setores, dos produtos, que eram pessoas, assim, pessoas jovens, pessoas antenadas, mas que estavam muito acostumadas com o modelo tradicional de fazer marketing. Fazer marketing é fazer folder, fazer marketing é ter um site, fazer marketing... Quando a gente começou a propor essa coisa de vamos fazer diferente, vamos fazer outra coisa, eu me lembro muito bem, eles falavam, mas era sério, mas a gente vai ter que escrever, mas a gente não sabe escrever. Como assim vocês não sabem escrever? Claro que vocês sabem escrever. E quem disse que é vocês que têm que escrever? Mas como é que a gente impulsiona isso? Como é que a gente liga isso, casa isso com mídias sociais? Como é que a gente faz isso? Todo mundo estava iniciando uma jornada nisso. Hoje, nós conseguimos formar, então, uma equipe que é especializada em marketing de conteúdo e marketing digital. E aí, quando eu falo em especializado, é muito engraçado, porque talvez alguns de vocês tenham filhos com 18, 19, 20 anos, que, do ponto de vista de ferramentas digitais, de mídias sociais, entendem mais do que vocês. Aliás, é muito provável. Eu que trabalho em marketing diretamente, hoje já posso dizer que as minhas filhas quase sabem mais do que eu sobre ferramentas e sobre maneiras de se comunicar de uma maneira moderna. Não é difícil. O equipe especializada tem que ser lido aqui como alguém que tenha um mindset dentro da empresa, um mindset de inovação, um mindset de como é que hoje as empresas e as pessoas entre si têm que se comunicar. Você tem que ter um pool de fornecedores, isso é muito importante, isso vale para as nossas feiras e vale para a nossa estratégia de conteúdo. Se você não tiver parceiros na área de tecnologia, se você não tiver parceiros na parte técnica de artigos, se você não tiver parceiros fazendo um vídeo bem feito, se você não tiver parceiros para isso, você não consegue colocar de pé e seguir adiante com a tua estratégia. E ferramentas para automação de marketing e gestão de dados. Nesse mesmo período de 3 anos, a Informa adotou também globalmente algumas ferramentas que facilitaram essa nossa jornada e que possibilitaram que a gente começasse a ter mais controle sobre o que a gente colocava no ar, o que a gente escrevia, como é que a gente, a partir daí, gerava leads, e como é que a gente depois trabalhava esses leads, sendo eles para visitante ou para expositor. Então, esses 3 pilares eu acho que são bem importantes. E um que não está aqui, mas que eu corro o risco de falar um pouco óbvio, mas é você olhar a tua estratégia a partir do ponto de vista do cliente. De novo, volta ao começo do que eu estava falando. Não importa o que você quer falar para ele não quer saber de você, ele não quer saber da tua empresa. Importa você se colocar no lugar dele e conversar com ele e entender dele o que ele quer. Alguma pessoa que antes de mim estava falando de cenografia e falou isso, que você tem que conversar e entender o que ele quer antes de você sair fazendo. Ter essa abertura para se colocar de verdade no lugar do cliente, e talvez uma das coisas que a Informa também inovou de alguma maneira, que também é óbvia, mas assim, quem que é o nosso cliente?
né? Se você perguntar para muitas pessoas nesse setor, para outros organizadores e para outros parceiros, eles vão dizer que é o expositor, né? Nosso cliente não é o expositor. Nosso cliente é o visitante. Se nós tivermos visitantes, a gente tem expositor. A gente pode ter os melhores expositores. Se não tiver visitante, né? Então, essa compreensão que nós tínhamos que nos comunicar de uma maneira mais forte, mais intensa e mais ao longo do ano, porque esse visitante era quem a gente tinha que ter na nossa comunidade e trazer, também foi muito importante. Além de negócios, as pessoas buscam tendências, experiências e conhecimento. Bom, muito se falou hoje aqui sobre experiência, muito se falou sobre tendências, eu não vou me alongar, mas a gente sempre teve esse viés nessa nossa estratégia, e até hoje, quando a gente repensa como que a gente vai dar um passo a mais, um passo a mais, um passo a mais, nós somos os primeiros, e como primeiros, a gente tem a obrigação de continuar inovando, né, nessa jornada. Então, como é que a gente faz isso de uma maneira diferenciada, né? Aqui eu trouxe alguns dados assim, numéricos do resultado dessa estratégia que eu acabei de, muito rapidamente, falar para vocês. É uma pesquisa que a gente realizou o ano passado com todos os nossos leads que vieram através dos canais de conteúdo. E quando eu falo lead, eu estou querendo dizer o seguinte: todas as pessoas que entram nos canais de conteúdo e baixam algum material. Porque a gente parte do princípio que, se a pessoa não é do segmento de processamento de carne, que é um dos segmentos que a gente atua, ele não vai baixar um artigo sobre como tornar o seu abate mais efetivo, né? Então, quem baixa um material é alguém que, com certeza, tem um interesse direto naquele conteúdo, naquele setor. É alguém do setor. Então, é isso que a gente considera lead. Não é quem entrou na página, quem passou pelo site, quem deu page view, nada disso. É quem efetivamente interagiu conosco, baixou um material e, portanto, leu e a partir daí começou um relacionamento com a gente. Uma pesquisa que a gente fez no final do ano passado com esses leads nos trouxe resultados assim, muito satisfatórios, ainda não são os ideais, né? Para mim, nada que é abaixo de 90 é aceitável. Então, né? Mas, enfim, mostra que a gente está no caminho, né? 85% das pessoas disseram que os nossos conteúdos contribuem para o desenvolvimento profissional deles, como profissionais, como pessoas, e não como, né, tomadores de decisão. 84% dizem que os canais digitais são iniciativas diferenciadas no mercado de eventos B2B, né? E são, mesmo para a gente que é desse mercado há muitos anos, e tudo foi um desafio, e foi primeiro a percepção, e depois como é que você consegue fazer isso efetivamente. E 83% disseram que os nossos materiais apresentam alta qualidade. Então, para a gente é um resultado que, depois desses 3 anos aí de trabalho, eles são bastante satisfatórios. Aqui, só para conhecimento, né, essa nossa estratégia de marketing de conteúdo aplicada para feiras B2B, ela recebeu, em 2017, uma menção honrosa de um prêmio que o Grupo Informa faz de todas as suas unidades de negócio, não só de feiras. E talvez a nossa maior conquista, e o que mais nos orgulha, nós, no ano passado, fomos vencedores do prêmio da UF, do Marketing Award da UF, como a estratégia de marketing mais inovadora do setor de feiras do mundo. Então, isso para a gente foi um orgulho muito grande, porque mostra que a gente realmente, né, essa jornada está no caminho certo. Aqui eu coloquei rapidamente para finalizar os endereços dos nossos canais de conteúdo que hoje já estão no ar, né? Para 2019, a gente deve ampliar o número de canais para algumas das feiras que vieram agora para o portfólio da Informa. Então, é uma estratégia que a gente vai aí continuar. E agora o nosso desafio é realmente conseguir ir evoluindo nisso para poder continuar tendo bons resultados. Bom, era isso que eu queria falar para vocês rapidamente. Me coloco à disposição pessoalmente para qualquer dúvida que vocês tenham, enfim, para me fazer um contato, para a gente trocar uma ideia a respeito aí do que vocês estão fazendo no marketing de conteúdo, do que a gente está fazendo, né? Estamos aí com as portas abertas, e eu, enfim, a equipe, e agradeço a atenção de vocês.